Eu posso te perguntar, então, já que você está falando um pouco da sua vida, Claro. quais foram as reencarnações anteriores suas Uhum. que você teve acesso? Sim, eu imaginei que você ia perguntar. Bom, eu vou falar das que eu até hoje tive acesso Uhum. dentro da minha própria técnica, né? Da psicoterapia reencarnacionista. Uma foi como um escritor inglês, tá? É, e assim, uma história interessante. Outra foi como um franciscano, também uma história interessante. Outra foi como um monge que eu não tenho certeza se era um monge chinês ou tibetano, tá? Então eu tenho meio que uma dúvida. Eu tendencio mais ser tibetano. Também bastante interessante. Uma que eu vivi no Egito, essa também bastante interessante, Uhum. que eu tive acesso. E uma última, assim, especificamente, foi uma encarnação. Todas essas eu fui homem, né? E uma eu fui uma mulher, da qual eu auxiliava uma pessoa que era uma pessoa importante para uma sociedade ali, uma comunidade, era uma referência religiosa, né? E depois de um dado momento ele desencarna e eu fico meio que substituindo, vamos assim dizer, essa pessoa, né? Então eu já tive esses acessos de ah, experiências de outras encarnações, né? E como essas outras reencarnações chegam até você? Sim. São fragmentos, são visões, você vai juntando peças. Uhum. Como que é mais ou menos? Explica, por exemplo, a do Egito. Tá, Como é que você chegou a essas tá informações? bom. Bom, isso foi tudo dentro da minha técnica, né? Então, dentro da técnica e da ferramenta da psicoterapia reencarnacionista, a gente usa o que seria a ferramenta mais importante, que é a regressão terapêutica. Dentro dessa regressão terapêutica, você tem um mecanismo que a gente pede ali, vamos assim dizer, um suporte para a mentoria espiritual. E ou eu atendo a pessoa presencialmente, ou eu atendo ela à distância, que já faz, nesses últimos anos, só tenho atendimento online. Mas no caso da minha própria regressão, essa específica, eu fiz com atendimento à distância. Então, uma terapeuta de regressão, uma sensitiva, ou uma parapsíquica ou médium, ela acessa o meu passado dentro da técnica, né? Então, ela foi acessando a minha encarnação passada. Então, ela foi relatando. Então, nessa história, ela foi captando o que vai acontecendo comigo ao longo de toda ali a- o processo da regressão, né? Então, é assim que funciona. Dentro da técnica, você consegue acessar quem que você era, como que você vivia, conforme o tempo passa, o teu desencarne, e de forma muito preciosa, o que acontece com você quando você chega no mundo espiritual, no período Hum. entre vidas, que, vamos assim dizer, para esse tipo de técnica ou de experiência de outras encarnações, eu diria que seria a pérola. Lembrar do que você se preparou ou do que você recebeu de orientação no mundo espiritual antes de você encarnar, né? Então, dentro dessa técnica é possível você também ter esse acesso. Tem um comentário que é muito recorrente. Uhum. Sempre que a gente fala de reencarnação, Uhum. a pessoa que senta aí nessa cadeira, ela sempre fala assim: ah, na minha outra reencarnação eu era um cavaleiro Uhum. maravilhoso, alado. Eu era um rei. Eu era um padre, não sei o que. É sempre uma coisa. É importante. Cleópatra. É isso, é isso mesmo. Inclusive, acho que a gente vai receber a reencarnação da Cleópatra aqui, hein? Oh, É, é? eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Reencarnação da Cleópatra. Depois você pode validar se é isso aí mesmo. Não, não vou arrumar essa confusão, não. Aí, então, assim, todo mundo sempre fala isso, né? Ah, não, eu era um cavaleiro, eu era um rei, eu era não sei o quê, babá. Isso se dá
isso se dá, ou é uma percepção errada que a gente tem, ou isso se dá pelo fato de que, talvez, essas memórias entre vidas, digamos, reencarnatórias, elas acontecem, talvez, nas vidas que foram de maior relevância para essa alma, para esse espírito. Sim. Ou não tem nada a ver, ou sempre sai alguma coisa também assim, eu fui apenas um aldeão que trabalhou a vida inteira no pasto e um dia morreu porque caiu do cavalo. Então não aconteceu nada, não é? Bom, Ale, é mais comum ser um aldeão. Sim, Tá? Então imagino que sim. é isso que acontece. E, infelizmente, eu não sei como que isso tomou pé, né? Mas é o que fica, é a impressão que fica, né? Então, quando a gente fala de reencarnação, é exatamente essa impressão. Todo mundo, de alguma forma, foi alguém importante. Mas, cara, eu não vejo isso acontecer, tá? Eu não vejo mesmo agora, No seu trabalho. no meu trabalho, Uhum. tá? Eu não vejo isso acontecer. Agora, acontece de situações com menos frequência, de alguém ter uma importância relevante ali onde que viveu, sendo na sociedade, sendo na comunidade, ou mesmo até numa época que tinha um poder um pouco mais ostensivo, pode ser sim, e eu já vi isso, tá? Sendo um nobre, tá? Ou participando dentro de uma nobreza, tá? Ou até ocupando uma posição bastante alta dentro, vamos dizer, da pirâmide social. Mas essas figuras icônicas, tá? Por isso que eu falei, não vou validar essa presença aí, porque essas presenças, essas personalidades icônicas, eu não vi até hoje, tá? E mesmo dentro da técnica, a pessoa pode até ser alguém realmente famoso, né? Mas para a mentoria espiritual, isso não, dentro da minha técnica, isso não é importante, entende? E eu acho que isso é bastante complicado, porque a pessoa acaba se pegando ao personagem e fica presa no passado. Eu gosto de falar que o trabalho que eu desenvolvo todo esse tempo não é para a pessoa ficar presa no passado. Muito pelo contrário. É para ela olhar para o passado, se conhecer melhor, entender mais como que ela vem, por exemplo, desenvolvendo as suas passagens, para que agora ela se entenda um pouco mais e consiga entregar melhores resultados, né? De repente ela olha essas histórias e não está performando bem. E aí os mentores trazem histórias adequadas, ou seja, passagens de encarnações passadas da pessoa, e aí, em cima disso a pessoa consegue ter uma visão de conjunto maior de como que ela está desempenhando, desenvolvendo essa encarnação. Porque o que acontece? Até a expressão vidas passadas, né, ela até é um pouco errada. É a mais conhecida, mas ela é um pouco errada. Por quê? Porque a gente só tem uma vida. Uma vida. E nessa uma vida, a gente tem várias encarnações. Então, o que seria adequado seria falar de o passado da minha vida. Esse que era o mais, vamos assim dizer, correto de se passar, né? Isso. Tipo assim, é mais comum você ter histórias comuns, de pessoas comuns, do que grandes ícones, mesmo porque grandes ícones foram poucos, né? Então, como pode ser tanta gente que é rei, que é rainha, ou que foi uma pessoa icônica? Não cabe tanto rei Arthur nesse Isso reino não aí. cabe. E às vezes você vai olhar a pessoa, né, sei lá, pelas condutas, os atos, as atitudes, assim, Não parece. não parece, passa longe, né? Então, assim, o discernimento, o bom senso é fundamental para que você tenha a avaliação de qual profissional, ou qual técnica, ou qual ferramenta que você vai usar, porque, infelizmente, muitas pessoas, elas querem ser enganadas, porque um ego grande, né, precisa de uma coisa grande, né? Então, às vezes, você ter essa informação desse jeito agrada o ego da pessoa e ela não quer nada menos do que isso, entende? Então, a minha linha que eu trabalho, muitas vezes, até trazer essas recordações que a pessoa era uma pessoa muito simples, uma vida simples,
quebra o ego também, É bom, né? entende? A mentoria espiritual é inteligente. Ela não quer que o mentorado se vislumbre e se perca no ego, né? Então tem esse ponto também.